Irmãos, a gente está chegando na penúltima mensagem da série A Igreja que Deus Procura. Essa série de mensagens, ela é baseada toda no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3. E estamos na penúltima mensagem, onde nós passamos já 5 semanas refletindo sobre o conselho de Deus para algumas igrejas na região que hoje se encontra a Turquia. Nós vemos que o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, ele é focado nessa mensagem de Cristo à igreja. E não simplesmente uma mensagem a igrejas daquela época. Não simplesmente aquelas 7 igrejas, mas aquelas 7 igrejas representam a totalidade da igreja de Cristo, em todo tempo e em todo lugar. E nessa penúltima mensagem, a gente vai falar sobre a igreja na cidade de Filadélfia. Cristo, ele faz um diagnóstico. Ele faz um diagnóstico sobre aquelas 7 igrejas que, de alguma forma, reflete o diagnóstico da igreja de Cristo em todo o tempo. O Senhor mostra nessas cartas que Ele orienta a sua igreja pela sua palavra, e mostra também que Ele não conhece somente as igrejas, mas Ele também conhece a cidade onde aquelas igrejas foram plantadas. E a gente vê que em todas essas cartas, uma característica é Cristo mostrando algumas características da cidade e uma estratégia ou um conselho a respeito da realidade daquela igreja, de acordo com a realidade também da cidade. Então, a primeira lição que a gente tira desse trecho da palavra de Deus é que Cristo, ele conhece a sua igreja, mas ele conhece também a realidade da cidade onde está a sua igreja, onde está plantada cada uma das suas congregações ao redor do mundo. A gente viu na primeira semana em Éfeso uma igreja que sofria do esfriamento espiritual, que foi advertida pelo Senhor por ter abandonado o amor a Jesus acima de tudo. E a gente concluiu na primeira semana que Deus está à procura de uma igreja que ama. Nós vimos também, na segunda semana, o Senhor falando à igreja em Esmirna, uma igreja que não recebeu crítica nenhuma, mas um encorajamento para uma igreja que sofria com a perseguição. E nós concluímos na segunda semana que Deus procura uma igreja corajosa. Depois fomos a Pérgamo, uma igreja que estava acomodada, comprometida com o mundo e pouco comprometida com o Senhor. E nós concluímos que Deus está à procura de uma igreja comprometida com Ele, acima de todas as coisas. Na quarta semana, falamos sobre Tiatira, uma igreja que se rendeu à idolatria e, consequentemente, à imoralidade, a partir dos ensinos de uma falsa profetisa no meio daquela igreja. E a partir dessa carta nós concluímos que Deus está à procura de uma igreja zelosa, zelosa com a doutrina, zelosa com os fundamentos da fé. Na semana passada nós falamos sobre a igreja em Sardes, uma igreja que estava à beira da morte. E o Senhor, ele fala de forma enérgica, a fim de trazer aquela igreja de volta à vida. Porque o Senhor, ele está à procura de uma igreja viva. Hoje falaremos sobre Filadélfia. Aquela igreja recebe uma mensagem muito parecida com a mensagem que o Senhor dirige a Esmirna. Uma igreja que não recebe crítica, mas recebe consolo e encorajamento da parte do Senhor. A cidade de Filadélfia era uma cidade muito bela, que se localizava em uma região que tinha como característica muitos vulcões. E apesar de estar perto de muitos vulcões, o maior perigo daquela região não era exatamente a erupção dos vulcões, mas os abalos sísmicos característicos daquela região. Muitos terremotos aconteciam naquela região, onde se encontrava a igreja, onde se encontrava a cidade de Filadélfia. Era muito comum rachaduras nas paredes das casas e até mesmo desabamentos naquela região.
por conta desses tremores. Um grande tremor, inclusive, praticamente acabou com a cidade de Filadélfia no ano 17 a.C. Aquela cidade foi destruída por conta daquele terremoto em 17 a.C. Mas aquela cidade, após esse terremoto, ela foi reconstruída pelo imperador Tibério César. Filadélfia era uma cidade querida, que teve na sua história uma marca interessante. Ela mudou de nome várias vezes, mas por ser muito querida, foi atribuída a ela esse nome, Filadélfia, que significa amor fraterno, ou amor de irmão. Era conhecida também como a pequena Atenas, porque possuía ali muitos templos, muitos altares, muitos templos pagãos, assim como a cidade de Atenas. Então, numa proporção menor, ela possuía essa mesma característica religiosa da cidade de Atenas. Outro fator importante daquela cidade que está ligado diretamente ao conselho que o Senhor traz a ela, é a sua localização. Filadélfia não era uma cidade muito expressiva, como outras cidades, como Éfeso, por exemplo, mas a sua localização era estratégia. Ela possuía um caminho para o Oriente, e ela era conhecida, inclusive, como o Portal do Oriente. A cidade de Filadélfia era o caminho do correio imperial. O correio imperial, a trajetória até o Oriente passava pela cidade de Filadélfia. O imperador, ele exportava a cultura helênica, a cultura grega, através da cidade de Filadélfia. E ali naquela cidade, que já tinha passado por um desastre, aquela cidade que era rota para que a cultura helênica, para que a cultura grega chegasse até o Oriente, chegou nela também o Evangelho, através da plantação de uma igreja. E eu queria te convidar à leitura do texto, que se encontra em Apocalipse 3, a partir do versículo 7. Se você não trouxe a sua Bíblia, o texto vai ser projetado, mas se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Apocalipse 3, a partir do versículo 7, nós vamos ler até o versículo 13, você pode manter também a sua Bíblia aberta, porque nós vamos visitar o texto durante toda a pregação. A palavra de Deus que diz assim, vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus, e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode se assentar. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Primeira coisa que a gente percebe nesse texto
é um fato que eu mencionei no início dessa pregação, na introdução dessa pregação, que a igreja em Filadélfia, ela não recebe nenhuma crítica, assim como a igreja em Esmirna, ela não recebe nenhuma crítica. Aquela igreja, a igreja em Filadélfia, era uma igreja irrepreensível. Esmirna era considerada pobre diante dos homens, e Filadélfia era considerada fraca diante dos homens. Havia ali um aspecto de fragilidade, não somente por conta da perseguição, mas também por conta do contexto daquela cidade. Então havia uma fragilidade na cidade de Filadélfia por conta dos terremotos, os constantes desabamentos de casas, e havia uma fragilidade naquela igreja por conta também da perseguição dos judeus. Havia um grupo de judeus em Filadélfia que perseguia os cristãos por acreditar que a fé cristã era uma heresia e uma ameaça à fé judaica. Eles atribuíam àqueles irmãos da igreja em Filadélfia pessoas hereges porque pregavam a salvação mediante a graça. A salvação pela graça mediante a fé, melhor dizendo. Os judeus perseguiam os cristãos e os classificavam como hereges. Combatiam o ensino da salvação pela graça e também eles se consideravam detentores do reino de Deus, como aqueles que possuíam o acesso, aqueles que possuíam o direito ao reino de Deus. Essa perseguição fazia de Filadélfia uma igreja pequena e de pouca influência comparada a outras igrejas mencionadas nesses 7 capítulos, desses 2 capítulos, dessas 7 igrejas da Ásia Menor. Por isso o Senhor se apresenta como aquele que era o detentor do reino de Deus, aquele que possuía a chave de Davi, porque ele estava falando a uma igreja que estava num contexto judaico, que conhecia as conquistas do rei Davi, que conhecia a importância do rei Davi para o povo hebreu. E o Senhor fala, eles se acham detentores do acesso ao reino de Deus, mas quem fala aqui é aquele que verdadeiramente concede acesso ou nega acesso ao reino de Deus. Aquele que possui a chave, aquele que é o caminho ao reino de Deus. Essa igreja frágil, aos olhos humanos, ela era irrepreensível aos olhos de Deus. E era uma igreja que era irrepreensível não por conta da sua fama diante dos homens, mas era uma igreja irrepreensível por conta da sua fidelidade. E não é a igreja em Filadélfia que fala sobre si, não é ela que contabiliza as suas obras, não é a igreja que se autodenomina alguma coisa, mas é Deus que fala sobre ela, é o Senhor Jesus que fala sobre ela por intermédio do apóstolo João. É o dono da igreja que fala sobre ela. E quando nós vemos o que o Senhor fala sobre aquela igreja, nós tiramos alguns conselhos valiosos para nós hoje em dia. E o primeiro conselho, o primeiro aspecto que nós vemos aqui, é que as adversidades não são obstáculos para a pregação do Evangelho, e sim uma oportunidade. No versículo 8, você pode observar que o Senhor diz o seguinte: conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aquela cidade que era conhecida como a porta para o Oriente, possuía uma porta, um caminho estratégico do ponto de vista cultural e econômico. Aquela cidade era um portal muito importante,
mas que as adversidades, o contexto político, as guerras poderiam fechar aquilo ali, que o terremoto, a fragilidade geográfica de Filadélfia poderia fechar aquele portal de expansão da cultura helênica para o Oriente. Então o Senhor Jesus fala, essa porta para o Oriente, que é um dos aspectos positivos dessa cidade, que é um aspecto onde os moradores de Filadélfia depositam segurança, um dos aspectos onde eles depositam uma esperança, uma segurança econômica, uma esperança do ponto de vista estratégico. Essa segurança ela é falha, essa porta, ela pode ser fechada por um tremor de terras, onde essa cidade vai ser destruída, e esse caminho para o Oriente, ele vai ser obstruído, mas a porta que eu abro diante de você, ninguém pode fechar. Nós vimos, o pastor Craig falando aqui sobre uma das finalidades desse evento, que é a ajuda às famílias de Brumadinho. Quantas famílias? Era uma cidade que era completamente dependente da empresa que fazia a mineração ali. Embora todo o risco envolvido com aquela atividade econômica, nós vimos a fragilidade que um desastre trouxe àquela cidade, não só dizimando centenas de pessoas, como também inviabilizando aquilo que para muitos era a sua maior segurança do ponto de vista econômico. A economia daquela cidade girava toda em torno da atividade do minério. E como nós temos a tendência de depositar a nossa segurança nessas coisas? Eu trabalhei por 14 anos no mercado de petróleo. E muitas pessoas, investiram e investem, muito de si, da sua carreira, do seu dinheiro, do seu recurso nessa atividade. E toda vez que tinha uma oscilação muito grande do preço do barril, como aconteceu há alguns anos atrás, chegava a crise, e aquela segurança, pessoas que investiram muito dinheiro, por exemplo, em imóveis, na cidade que eu vim, porque por conta do mercado de petróleo, a atividade imobiliária era muito lucrativa lá. Mas basta o barril do petróleo, uma guerra no Oriente Médio, um acidente numa plataforma de petróleo, para toda essa segurança ser desestabilizada. Ali na cidade de Filadélfia não era diferente. A principal característica, o que valorizava aquela cidade, era essa rota para o Oriente, mas que era frágil, era uma segurança muito frágil. E diante de um cenário, de um contexto de instabilidade, nós vemos o Senhor Jesus falando que a porta que Ele abre é uma porta que tremor de terra nenhum poderia fechar. E que aquela posição estratégica na cidade de Filadélfia era muito mais do que uma rota interessante para a expansão da cultura grega, mas era uma porta para a expansão da pregação do Evangelho, que era uma rota importante para que o Evangelho chegasse até o Oriente. Então a primeira lição que a gente tira é essa, que as adversidades, as circunstâncias que nós estamos inseridos, não podem ser obstáculos para a pregação do Evangelho, mas uma oportunidade. Nós vemos que, talvez por irresponsabilidade, o desastre chegou em Minas Gerais, como nós falamos aqui, mas nós também não podemos negar que esse desastre, ele também tem que ser encarado como uma oportunidade para a pregação do Evangelho, como tem sido feito. Nós não podemos negar que no próximo sábado, por exemplo, nesse evento da Union Church, muitos amigos de vocês, que talvez você queira convidar, se você convidasse para vir a um culto, eles não viriam. Mas se você falar que tem um evento beneficente para ajudar famílias de um desastre,
para ajudar famílias lá do Morro do Banco, que sofreram com a tempestade de pouco mais de uma semana atrás. Talvez essa causa atraia essas pessoas. Eu não estou falando aqui daquele evangelismo por emboscada, de se aproveitar da circunstância para pregar o evangelho. Nós fazemos isso como uma demonstração do amor de Jesus, que inclusive faz parte da missão da Igreja do Redentor, demonstrando e proclamando o amor de Jesus. O que eu estou falando é que todas as circunstâncias são oportunidades e não obstáculos para a pregação do evangelho. E a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. Aquela porta para o Oriente usada politicamente pelo Império, seria também uma porta para a propagação do Evangelho, e de fato foi. Viver em missão não é uma realidade de acordo com a circunstância da sua vida, mas uma ordem expressa do Senhor, independente da circunstância que você está vivendo. Quantas vezes, irmãos, nós usamos as circunstâncias que nós estamos vivendo como obstáculo para não cumprir com a missão de Deus, ou não se envolver com a missão de Deus. Nós usamos as circunstâncias ruins para isso. A adversidade não pode ser um obstáculo. Na verdade, nós sempre arrumamos obstáculos. Às vezes circunstâncias ruins, às vezes até mesmo momentos de fartura, de prosperidade, nós também usamos como obstáculo. Às vezes o excesso de trabalho, às vezes o conforto, o lazer, tudo isso, circunstâncias boas ou ruins, sempre serão obstáculos para a pregação do Evangelho, para a vida em missão, se nós não estivermos atentos à nossa fidelidade ao Senhor. E o Senhor, Ele encoraja aquela igreja que era irrepreensível, encoraja aquela igreja a uma fidelidade na fragilidade, uma fidelidade diante da fragilidade, que mesmo em um contexto frágil, mesmo uma igreja pequena, em uma cidade instável, o Senhor, Ele encoraja aqueles irmãos permanecerem fiéis. A segunda lição que a gente tira nessa carta é que a relevância de uma igreja não consiste no seu tamanho ou fama diante da sociedade, mas na sua fidelidade à palavra. Interessante que na sexta-feira o pastor Jay, ele postou no Twitter uma frase seguinte: igrejas pequenas não são problemas a serem resolvidos, são um elemento essencial na estratégia divina de Deus. Abrace o estágio da sua igreja. Deus pode fazer coisas extraordinárias através de igrejas em diferentes contextos. Seja ela pequena, seja ela grande. Seja uma igreja próspera do ponto de vista financeiro, ou seja uma igreja onde possui escassez de recurso financeiro. A fidelidade a Deus nem sempre vai trazer fama, nem sempre vai fazer da igreja uma igreja famosa e grande, numerosa, mas a fidelidade que Deus espera de nós vai ser um instrumento de Deus para que através de nós o nome de Deus seja exaltado e Ele faça através de nós, apesar de nós, coisas maravilhosas para o seu reino. Por isso, o que o Senhor espera de nós é a fidelidade à sua palavra. E o encorajamento de Deus à Filadélfia é o encorajamento de Deus a nós também. Terceiro, a nossa segurança, ela vem do Senhor. Voltando ao texto e olhando para o versículo 10, nós vemos o Senhor falando o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. No versículo 10,
o Senhor fala àquela igreja frágil e perseguida, que a fidelidade daquela igreja traria àqueles irmãos a proteção. E o Senhor ainda completa dizendo que a adversidade ela viria sobre todos. E isso nos remete também às palavras de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 44 e 45, quando ele diz o seguinte: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Ou seja, tanto a adversidade quanto circunstâncias boas vêm sobre justos e injustos. A tragédia, ela chega para justos e injustos. Nós vimos essa semana a morte de um famoso jornalista brasileiro, através de um acidente. Em um episódio, o fato desse jornalista ser ateu, e também um episódio, há algum tempo atrás, onde ele teve uma discussão e ele teve uma resposta muito deselegante a um pastor muito conhecido no Brasil, algo que aconteceu, se não me engano, há uns 2 anos atrás, gerou algo muito, gerou uma reação muito infeliz de muitos cristãos, ou de alguns cristãos, que graças a Deus não representa a maioria da igreja, diante desse episódio. Como se aquela tragédia tivesse sido fruto dessa briga ou dessa resposta mal educada desse jornalista a esse pastor, porque ele teria se levantado contra um ungido do Senhor. O problema é que helicópteros também caem com cristãos. O problema é que a tragédia também acontece a crentes. E como dar essa explicação para a tragédia que foi dada por alguns cristãos, quando a tragédia chega a um cristão? Alguns anos atrás, um músico cristão chamado Keith Green, autor daquela música Senhor Formoso És, ele morre num acidente, um desastre aéreo. Há 2 anos atrás, se eu não me engano, o avião da Chapecoense caiu com jogadores de futebol. Até onde eu sei, ninguém ali se levantou contra o ungido do Senhor. E se eu não me engano, haviam jogadores ali cristãos. Na semana passada, um triste acidente com aqueles garotos, jogadores do Flamengo. O Senhor faz raiar o sol, mas a chuva também vem sobre fiéis e infiéis. A diferença não está na ausência de tribulação, e sim na forma como nós passamos pelas tribulações que são inevitáveis na vida de justos e injustos, de crentes e descrentes. Quantos ímpios nós vemos prosperar? Quantas pessoas que não têm compromisso nenhum com o Evangelho, com os valores do Evangelho? Quantas pessoas nós vemos prosperando? E isso nos remete às palavras do Senhor Jesus, quando Ele ilustra a questão da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. E Ele fala que a tempestade Ele chega sobre a casa construída sobre a rocha da mesma forma que chega na casa construída sobre a areia. A diferença está na forma como as duas edificações reagem diante da tempestade que passa por ambas as casas. Ele fala sobre uma tempestade igual para ambas as edificações, mas com consequências diferentes por conta do alicerce de cada uma. A fidelidade à palavra de Deus é o alicerce do cristão diante de qualquer adversidade. A fragilidade da igreja em Filadélfia não foi um pretexto para a infidelidade. Por isso o Senhor, no versículo 12, Ele continua falando o seguinte:
Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Nessa primeira frase, nós vemos o Senhor falando sobre estabilidade. O Senhor, ele está se comprometendo conosco com muito mais do que segurança. Ele está se comprometendo conosco, nos dando estabilidade diante de qualquer circunstância. E o Senhor Jesus é o único que pode fazer promessas e nos dar 100% de garantia que vai cumprir. Ninguém, homem nenhum, circunstância nenhuma, pode nos prometer algo e nos dar garantia plena que essa promessa vai se cumprir. Por isso, meus irmãos, não procure segurança, não procure estabilidade em nada, a não ser no Senhor Jesus. Não procure segurança a partir das suas próprias forças, como se isso fosse a coisa mais importante da sua vida, porque essa busca é vã. Só Deus pode dar estabilidade, porque Ele é o rei acima de qualquer outra coisa, de qualquer outro governante. A sua segurança, a sua estabilidade, ela não depende de um político engravatado. Ela não depende de um sistema econômico, de uma ideologia humana. A sua segurança e a sua estabilidade, ela depende apenas de Jesus. Essa segurança, nós vemos ainda no versículo 12, quando o Senhor Jesus, ele continua, através do apóstolo João, falando àquela igreja: escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Nós vemos aqui o Senhor falando de paternidade. Nós nos tornamos filhos de Deus. A nossa segurança está no fato de que o Senhor nos adota como filhos. Quando Ele fala que vai escrever o nome dEle nessa coluna, que nos fará como coluna e escreverá o seu nome, Ele está falando que Ele nos fará filho dEle. E Ele fala que nós seremos habitantes da sua cidade. Então nós vemos aqui o senso de pertencimento que nós temos. E o mais belo disso tudo é que o nosso Deus, Ele nos garante essa filiação, Ele nos garante a paternidade, a adoção, a partir não da nossa fidelidade, mas a nossa fidelidade como consequência dessa adoção. Nossa fidelidade, irmãos, ela deve ser fruto dessa adoção. Jesus fala que escreveria o nome dele em nós. Nós vemos que nós nos tornamos propriedade de Deus, e isso ninguém pode tirar. Ninguém pode roubar isso de nós. Isso é garantido por intermédio do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. E não por conta do nosso desempenho, não por conta das nossas obras, não por conta da nossa moralidade. Mas isso é fruto do amor de Deus por nós. Nossa fidelidade a Deus não é o meio para que Deus faça algo em nós, mas uma evidência daquilo que Ele já fez em nós, que foi nos adotar como filhos. O Senhor, Ele nos dá o seu nome e também a cidadania de moradores do reino dos céus. Os judeus que perseguiam aqueles irmãos, eles se julgavam detentores da cidadania, do pertencimento ao reino de Deus. Só que o Senhor Jesus, Ele fala que Ele, somente por intermédio dEle, nós temos essa segurança. Por isso, meus irmãos, o conselho de Deus para nós
é que Ele está à procura de uma igreja fiel. Fidelidade que Ele espera de nós é a fidelidade na sua palavra e também a fidelidade à sua missão. Porque ser fiel à palavra de Deus implica em ser fiel no cumprimento da missão. Que ser fiel à palavra de Deus e ser fiel à missão são aspectos que não podem ser desassociados. Fidelidade na palavra significa obedecê-lo em tudo, independente da circunstância. Porque o Senhor nos ama, como amava aquela igreja em Filadélfia. Porque o Senhor nos protege, como prometeu proteger os irmãos em Filadélfia. E também porque o Senhor nos ama como filhos. E essa fidelidade nos leva a viver em missão, sendo bons mordomos dos dons e talentos que Deus nos deu, a serviço do seu reino, através da igreja local que Ele nos colocou, através de uma vida em missão no nosso cotidiano. E tudo isso é fruto do amor de Deus por nós. Porque a nossa condição era de inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos completamente de costas para Deus. Só que o Senhor, Ele intervém na história, enviando Jesus Cristo, para ser essa porta de entrada ao reino dos céus. Uma porta que homem nenhum construiu, que eu e você, um caminho que eu e você não somos capazes de abrir. Mas que Jesus Cristo, Ele abre o caminho, se fazendo sacrifício em nosso lugar. E quando nós percorremos esse caminho, quando nós nos encontramos com essa porta, a única escolha que nós temos é construir a nossa vida em Deus, através de uma fidelidade incondicional a Ele, independente de qualquer circunstância. Sejam circunstâncias ruins, adversidades, que para a gente pode parecer um obstáculo para a missão, ou até mesmo circunstâncias boas, que acabam se tornando ídolos, obstáculos, que nos separam da fidelidade a Deus. Às vezes não é a escassez, mas a fartura que vai fazer isso. Mas o que o Senhor Jesus nos encoraja nessa noite é uma fidelidade independente da circunstância. Seja uma fidelidade na fragilidade, como em Filadélfia, ou uma fidelidade em qualquer outra circunstância que você esteja vivendo. Uma fidelidade para construir a nossa vida em Deus. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos. E nós vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos salvou quando nós ainda éramos infiéis. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou quando nós ainda éramos infiéis. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda a construir uma vida, Senhor Deus, firmada em Ti. Uma vida, Senhor Deus, dependente do Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, sermos fiéis à Tua palavra, sermos fiéis à Tua missão, obedientes àquilo que o Senhor espera de nós. Não permita, Senhor Deus, que a gente coloque a nossa esperança em nenhuma outra coisa a não ser no Seu Filho Jesus. Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar em fidelidade em Ti. Se porventura, Deus, há pessoas aqui que ainda não conhecem a mensagem do Teu Evangelho, ou não conheciam a mensagem do Teu Evangelho, não conheciam a obra redentora de Jesus Cristo, que o Senhor faça a obra nessas vidas, que o Senhor abra esses corações e essas mentes, para que eles possam compreender a profundidade do Teu amor por eles. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.